Graça e paz, igreja, paz do Senhor, shalom. Pastor Sérgio. O microfone ficou bonito. Pastor Sérgio, muito obrigado por abrir as portas do Mar Castanhal. Povo de Castanhal, muito obrigado, meus irmãos, pela receptividade, não só a mim, como a minha família. I love you, Castanhal, desde já. Tem foto no final. Desde já, isso, no final vai ter a foto, no final, família de famílias. Assim como Castanhal, a congregação do Mar em Castanhal é uma família, viemos em família para poder estar compartilhando juntamente com a congregação. Amém? Como o pastor Sérgio pediu, e é um protocolo, até mesmo porque família conhece família, eu sou o Vander da Adriele, tá? Casados há 16 anos, para a honra e glória do Senhor. Pai da Maria Eduarda, da Maria Sofia, do Benjamin. Sogro Natínio, tia Adrilênia, cunhado da Sara. E estamos aqui em família para poder estar compartilhando com vocês o nosso chamado, a nossa experiência e principalmente a palavra do Senhor. Meus queridos, a palavra do Senhor hoje, que Deus colocou no coração, ela está lá em Êxodo 31, de 1 a 5. Você pode abrir aí a palavra. Êxodo 31, capítulo 31, de 1 a 5. Todo mundo encontrou? Já? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de conhecimento em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Meus irmãos, Deus trouxe essa palavra para o nosso coração para que nós nos lembremos que Deus ainda nos chama pelo nome. A todos aqui, Deus ainda nos chama pelo nome. Muitas vezes nós não estamos sensíveis ao chamado de Deus. Muitas vezes as redes sociais, muitas vezes os problemas, muitas vezes o mundo ao nosso redor nos distrai. Nos distrai para quê? Para o chamado de Deus. E aqui nós temos um personagem, a Bíblia narra um personagem, que é Bezalel. Quem foi Bezalel? Bezalel, ele foi um artesão. Ele foi o primeiro artista a ser citado pelo nome na Bíblia. O primeiro artista a ser citado pelo nome na Bíblia. E Bezalel foi chamado para quê? Bezalel foi chamado para construir a morada de Deus na terra. Vamos imaginar que Bezalel nasceu cativo lá no Egito, assim como todo o povo de Israel, ele estava cativo. Ao ser libertado, Bezalel conheceu somente o que? A escravidão e uma caminhada de 40 anos pelo deserto. E Deus disse: Moisés, sobe ao monte que vou te instruir. E a Bíblia narra no capítulo 25 a 30 que ele instruiu Moisés como? Com todos os detalhes para construir a morada de Deus na terra entre os homens, para demonstrar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus gostaria e quer estar em nossa presença. E muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós estamos de costas para Deus. Muitas vezes nós estamos desatentos. Nós não prestamos atenção em todas as maravilhas que Deus faz diariamente em nossas vidas. Ele mora, ele habita entre nós. E a Bíblia nos diz isso aqui. A Bíblia narra que ele chamou um artesão. Ele não chamou um rei, ele não chamou um profeta, ele não chamou um guerreiro.
Ele não chamou um sacerdote, ele chamou um homem simples, um artesão, que não tinha nenhuma vitória em batalha, que não tinha nenhum poder sobre o povo, que não tinha nada disso, mas ele tinha o quê? Ele tinha promessa. Ele tinha promessa, assim como eu e você, assim como todos nós temos promessa. Lá no capítulo 17, na guerra dos Amalequitas, Moisés não poderia baixar os braços. E quem sustentou os braços de Moisés? Arão e Ur, que era avô de Bezalel. Quando você faz, muitas vezes você diz, por que eu estou fazendo isso? Porque a sua geração e você serão abençoados. Assim como aqui Bezalel foi abençoado, porque Ur sustentou os braços de Moisés na batalha contra os Amalequitas para mais uma vez ter a vitória do povo de Deus. Amém? Amém. E Deus chamou Bezalel para construir o tabernáculo, construir a arca da aliança, construir o propiciatório, construir o candelabro, confeccionar até as túnicas dos sacerdotes. Que missão foi essa para um homem simples? Um homem que estava ali. Imagina quando Moisés desceu com todas as instruções, no meio de mais ou menos ali 2 milhões de habitantes que haviam na caravana. E Moisés diz assim, Bezalel, quantas pessoas que se achavam mais preparadas não viraram e olharam e disseram, por que Bezalel? Por que não eu? O que ele tem de especial? A Bíblia diz que Deus dotou ele de toda a ciência, Deus dotou ele de toda a habilidade, Deus dotou ele para que pudesse construir conforme as instruções que Deus entregou para Moisés. Não foi uma construção simples, não foram 4 paredes, não foi nada disso. Foi uma construção que o povo andava durante o dia e parava durante a noite. Imagina todos os dias ter que montar e desmontar isso. Parece ser uma missão fácil, parece ser uma missão simples. Você ter que construir o candelabro de uma única peça de ouro. Não poderia ter soldas, não poderia ter emendas. Ela teria que ser construída de uma peça única. Por quê? Porque ela representaria a pureza. Tudo isso, quando a gente vem a imaginar, que missão árdua, mas que missão grandiosa foi dada a um homem simples, que no meio de 2 milhões foi chamado e escolhido pelo nome. Ele não perguntou, quem é artesão? Quem sabe fazer? Não, Bezalel. Imagina todo o povo virando e olhando, muitos questionando, muitos duvidando da capacidade. Mas o que eles não sabiam é que Bezalel tinha sido chamado por Deus, pelo nome. E se Deus te chama, se Deus te comissiona para uma missão, Ele é fiel para cumprir, Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar, Ele vai te dar toda a inteligência e sabedoria necessária para que você possa cumprir o que Deus determinou na sua vida. Quantas vezes aqui nós mesmos, na frente do espelho, duvidamos? Será que isso eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Quantas vezes nós nos questionamos? Será que eu sei? Será que eu dou conta? Meu irmão, se Deus te levantou, se Deus te comissionou, somente marcha. Somente marcha porque Ele é fiel para cumprir. Somente avança. Escuta a voz de Deus, que Ele vai te colocar tudo o que há de necessário. Se você não tem o entendimento, Ele vai te capacitar. Se você precisa de mãos e braços, Ele vai comissionar novos ajudadores para que a missão seja cumprida. Disso você pode ter certeza absoluta. Quantas vezes nós dizemos assim, será que eu conseguirei ajudar a casa do Senhor? Quantos de nós aqui, o pastor Sérgio fez um ato agora aqui. Já vou chamar as ofertas. Do capítulo 25 ao capítulo 30 de Êxodo, você vai ver lá que Deus ordenou: tragam as ofertas para que possamos construir o tabernáculo, as peças, os entalhes.
O povo contribuiu tanto que foi preciso Moisés dizer: tá bom, parou, acabou, chega. Não precisa mais trazer prata, não precisa mais trazer ouro, não precisa mais trazer bronze, não precisa mais trazer nada, porque já é suficiente. E o povo de Deus hoje não escuta. O povo de Deus hoje não para dizer assim: Deus não precisa de nada, de nenhuma moeda, de nenhuma pedra, de nenhum ouro. Ele precisa do teu coração. Ele precisa da tua disposição. Ele precisa da tua atitude. É do que Deus precisa. Porque quando foi para construir lá o tabernáculo, Moisés disse: chega, tá bom. É a medida certa. Então cada um de nós temos a medida certa. Cada um de nós temos a porção certa. Porque Deus não quer nem mais e nem menos. Ele quer a medida certa, que cada um tem para entregar. E da mesma forma ele vai entregar a porção dobrada na vida de cada um. Amém, igreja? O que nós podemos entender de todo o contexto que ali se encontrava? Que aquele chamado a um homem simples, um artesão, que não tinha nenhum grande feito, mas fez o maior feito entre os homens, naquele momento que o povo caminhava no deserto, que foi construir a morada de Deus entre os homens. Quem aqui gostaria de ter construído a morada de Deus entre os homens? Eu gostaria. Eu gostaria de ter recebido essa missão. Eu gostaria muito. Infelizmente, ou felizmente, nós vivemos em outro tempo. E quem hoje aqui constrói a casa de Deus? Quem para 10 minutos por dia para construir a casa de Deus? Quem para 10 minutos por dia para orar pelo pastor Sérgio? Quem para 10 minutos por dia para orar pela obra do Senhor? Quem para 10 minutos por dia para ler a Santa Escritura? Isso é construir a casa de Deus. Você fortalecer a sua liderança espiritual é fortalecer a casa do Senhor, é construir o tabernáculo. Porque quantas pessoas, quantas vidas entram aqui destruídas, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. E se essa casa aqui não estiver fortalecida? Se o líder espiritual não estiver fortalecido, a boa obra do Senhor, ela estará construída? E o que o povo fez? O que nós fizemos? Nós construímos a casa do Senhor? Nós construímos a habitação dele entre nós? Com certeza que não. Nós escrevemos o nosso nome no memorial? Bezalel escreveu. Foi chamado pelo nome. Quem quer ser chamado pelo nome aqui por Deus? Eu quero. Eu quero que o meu nome esteja no memorial, que o nome da minha família esteja no memorial. Só que tem uma questão: eu não posso fazer. Eu posso fazer por mim, porque a palavra diz que a salvação ela é individual. E cada um de nós tem que construir diariamente a casa do Senhor, a morada de Deus que habita entre nós. Todos os dias nós temos que construir o tabernáculo do Senhor. Todos os dias nós temos que fazer o que Deus nos chamou para fazer. Seja no louvor, seja na pregação, seja na recepção da igreja. Que recepção maravilhosa foi essa aqui? Calorosa, um abraço, um sorriso. Hoje nós não vemos isso nas igrejas, infelizmente, porque deixaram de ser igreja. E graças a Deus, no mar nós temos ainda um Deus que habita dentro da nossa congregação. Nós temos a palavra derramada. Nós temos o amor para distribuir com os irmãos, para a honra e glória do Senhor. Todos os dias, com alegria, nós nos levantamos e dizemos: graças a Deus por mais uma oportunidade, Senhor. Mais uma oportunidade de fazer o bem. Mais uma oportunidade de poder derramar na vida dos irmãos toda a alegria e tudo aquilo que o Senhor derramou em nossas vidas. Quem acredita
que Deus ainda chama pelo nome? Eu acredito. Eu vou contar um breve testemunho de uma semana atrás. Eu não sei, porém, como Deus nos usa, mas eu tenho certeza que Ele nos usa. No mês de setembro, eu e minha esposa, numa das nossas viagens pregando o Evangelho, a minha esposa dando testemunho e eu numa outra atividade, uma pastora Deus usou a vida de uma pastora para propagar, para entregar uma palavra para minha esposa, dizendo: apoie seu marido, porque eu levarei a voz dele pelo mundo. E no mesmo horário, uns 200 quilômetros distante, Deus usou um profeta também para falar a mesma coisa. Chegou o tempo. Não decida mais nada na sua vida. Nem os seus pensamentos decida. Chegou o tempo. E agora eu vou lhe levar pelas nações. Você irá pregar a minha palavra pelas nações. E eu falei assim: como? Bobagem minha, né? Deus todo soberano, e eu ainda questiono, como? Semana passada, nesse mesmo horário, eu estava no Japão, para a honra e glória do Senhor, pregando a palavra de Deus, fazendo o ID do Senhor. Como? Eu não sei. Eu sei que numa quarta-feira, uma terça-feira, eu recebi um telefonema. Vamos para o Japão? Eu disse, como? Como? Mesmo sem saber o como, eu disse, vamos. Quando terminou a ligação, eu fui para o banheiro e disse, Deus, como? E eu não entendia o porquê eu disse sim, e não entendia como que eu chegaria no Japão. Dormimos. Aí falei para minha esposa, eu disse, eu não sei como. Eu não sei como eu vou chegar no Japão. Eu não sei como eu assumi esse compromisso. Aí ela, como sempre, a ajudadora, o porto seguro, disse, foi Deus que chamou. Só confia. E nós fomos dormir. Como eu acordo muito cedo, 5 da manhã, eu acordei, fui para o banheiro. Aí no banheiro pensando, eu disse, meu Deus, como? E aquela voz falou, olha a tua conta do Banco do Brasil. Quando eu olhei a minha conta do Banco do Brasil, estavam lá os proventos para eu comprar passagem para poder ir para o Japão. E foi o que eu fiz. Não tinha nem mais e nem menos. Exatamente o valor necessário para ir ao Japão. Aí o segundo passo qual foi? O visto. Meu Deus do céu, lá vem outra luta. Como? O visto. Por quê? Na ida eu fiz Brasil, Doha, Catar, Japão. Só que o retorno eu teria que parar na Austrália. E a Austrália exige o visto. Eu disse, meu Deus do céu, como? E agora? Ainda vou ficar preso na Austrália porque eu não tenho visto? Como vai ser isso? Eu disse, Jesus. Parei uma noite. Deixa eu ver aqui. Chamei a Duda, minha filha, que fala inglês fluente. Eu falo, mas não sou que nem ela. Filha, me ajuda aqui. E aí nós entramos na embaixada da Austrália. Fizemos o cadastro rapidinho. Tá, passou, submeteu, passou, filha? Passou. Foi. E todos os dias eu abria. A viagem se aproximando, todos os dias eu abria. Não saiu esse visto, não saiu esse visto. No dia da viagem, chega um e-mail. Como? O seu visto foi aprovado e você ganhou um visto durante 1 ano. Para a honra e glória do Senhor. Então,
durante um ano, que é a porção certa, para este momento, eu posso ir e voltar sem problema de fronteiras. E aí eu lembrei da promessa que ele havia feito: levarei a sua voz pelas nações. Nessa viagem eu pisei em 4 países, coisa que eu nem imaginava, dentro de 10 dias. Tem gente que programa uma viagem dessa durante 3, 4 anos. E em 10 dias Deus me levou por 4 nações. E o melhor de tudo, quem aqui conhece a história do Japão? Quem aqui sabe mais ou menos? O povo japonês não conhece Jesus. O povo japonês não acredita em Deus. O povo japonês é extremamente cético. Eles têm tudo, são muito ricos. É um país lindo, maravilhoso. São riquíssimos, mas a cada 3 minutos uma pessoa se suicida, porque não conhece Deus. Até as crianças suicidam. E naquele momento ali, eu me senti como Bezalel. Deus, me chamaste pelo nome para uma missão árdua. E a coisa mais difícil é você converter um japonês. E o que dirá de converter 7? Foi o que Deus agiu naquele local. Convertemos 7 japoneses nativos. Para a honra e glória do Senhor, 7 entregaram a vida para Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Foi um tempo de aprendizado. Foi um tempo onde eu peguei, nós saímos daqui 35 graus, pegar menos 4 graus. Ir para o monte, para a montanha onde o imperador japonês, na era medieval, unificou o país. E lá os japoneses entregaram a vida para Jesus, pastor. Lá eles dobraram os joelhos e reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, o que eu tenho a dizer para todos vocês aqui nessa manhã? Deus nos chama pelo nome. E quando Ele chamar, não hesitem. Não perguntem como. Façam. Por quê? Porque Ele é Deus que opera milagres. O mesmo Deus que chamou Bezalel lá é o mesmo Deus hoje que te chama pelo nome. Amém, igreja? Davi, quando chegou naquele momento ali, onde um gigante se levantou e desafiava a todos. Quem aqui tem gigante na vida? Eu tenho. Eu tenho. Quando aquele gigante se levantou, todos os homens que eram guerreiros experientes, que já tinham vencido batalhas, que eram treinados, que eram do exército, todos eles temeram o gigante. Todos eles temeram Golias. E chega um baixinho, ruivinho, atrevido, porém que já tinha sido treinado matando feras, salvando ovelhas, chegou lá e disse: quem é este Golias? Quando ele olhou, ele disse: é só isso aí? É só esse gigante aí? Ele pegou 5 pedras. 5 pedras. Se preparou para a batalha. Uma única pedra foi necessária para abater Golias. Só que Davi, ele era tão ungido por Deus, Deus usava tanto a vida dele, que ele pegou 5 pedras, uma para Golias e outras 4 para cada irmão de Golias. Quem aqui sabia que Golias tinha mais 4 irmãos? Então ele pegou uma para Golias e uma para cada irmão, porque se viesse cada um irmão de lá, ele ia derrubar pela honra e glória do Senhor. Porque o ungido do Senhor, aquele que Deus levanta, ele prepara. E Davi estava preparado, não só para Golias, mas para todos os irmãos do Golias. Amém, igreja? Então, o que eu tenho a dizer hoje para vocês é que Deus, quando nos levanta, Deus, quando nos usa, Deus, quando quer que façamos a boa obra, Ele vai nos preparar, Ele vai nos dar as ferramentas, Ele vai nos dar os meios, os caminhos, tudo o que for necessário para que a gente possa fazer a boa obra. Sejamos Bezalel.
demonstremos o nosso amor, trabalhemos com amor, com carinho, principalmente com perfeição, porque a boa obra, ela é perfeita. A boa obra é com amor. A boa obra é necessária para quê? Para que ela seja o estandarte, a morada de Deus no meio do povo. Amém, igreja? Quem aqui quer ser Bezalel? Quem aqui acredita que Deus ainda chama pelo nome? Eu acredito. Ouça o chamado de Deus na sua vida. Ouça o chamado do Senhor. Ouça o que Ele tem para dizer. Porque muitas vezes, volto a dizer, estamos distraídos. Não estamos ouvindo o chamado. Não estamos atentos. O profeta Elias, quando pediu a presença, quando pediu para que Deus falasse com ele, teve terremoto, teve trevoada, teve relâmpago, teve tudo. Mas como foi que ele sentiu? Numa simples brisa. É uma simples brisa. Deus fala conosco a todos os momentos. Se nós não estivermos atentos à palavra do Senhor, ela vai passar. Então foquemos no Senhor. Nos direcionemos para quê? Para o alto. Nos direcionemos para o caminho certo. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele disse que é o caminho, nós não temos o porquê duvidar. É o caminho é Jesus. O caminho, ele é perfeito. O caminho, ele é certo. O caminho, ele é pago e lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Amém. Sejamos todos abençoados. Sejamos todos Bezalés. Sejamos todos ungidos, consagrados. Sejamos todos dotados daquilo que estamos precisando nesse momento em nossa vida para a construção da boa obra do Senhor. Pastor Sérgio, o senhor precisa de Bezalel aqui na igreja? Que todos sejam, na verdade. Que todos sejamos Bezalel. Que todos sejamos construtores da morada do Senhor. Que aqui na congregação do Mar, em Castanhal, seja conhecida. Por quê? Porque o espírito de Bezalel, que foi o espírito consagrado por Deus, onde os construtores da casa do Senhor ainda operam. Amém, igreja? E assim nós terminamos a palavra de hoje, para continuarmos no domingo que vem. Amém, igreja? Aleluia. Quer orar por nós? Amém. Vamos ficar de pé, amados. Vamos nos direcionar os nossos corações, direcionar os nossos pensamentos, direcionar a nossa vida para o único caminho, para o nosso único e suficiente Salvador, aquele que não é filho do homem para que minta, e muito menos que se arrepende. Aquele que é o Rei dos Reis, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nos faz atravessar o mundo mesmo sem saber como, aquele que nos leva pelos quatro cantos, aquele que vem no socorro quando tudo parece perdido, aquele que nos amou incondicionalmente, aquele que carregou a cruz e levou sobre ela todos os nossos pecados e iniquidades, aquele que foi ontem, que é hoje e será para sempre.
Coloque a mão no seu coração. Eleve seus pensamentos a Deus. Pense naqueles irmãos que não estão aqui agora. Pense naquele que precisa de uma oração. Pense naquele que você gostaria de dar um abraço agora e dizer assim: eu te amo, Jesus te ama. Ele tem um propósito na tua vida. Pense naquele que está enfermo. Pense naquele que precisa da cura. Pense naquele que não tem uma cama quente, que não tem um prato de comida, naquele que não tem onde deitar, que não tem uma coberta, que sente frio. Pense com o seu coração nos órfãos, nas viúvas. Pense nos incapacitados. Vamos entrar em comunhão. Vamos buscar o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado de nossas almas, muito grato estamos a Ti, Senhor, por esse tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado por essa reunião, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida, pelo ver, pelo ouvir, pelo falar, por estarmos, Pai, sobre a planta dos nossos pés, Senhor. Muito obrigado por nos conceder, Senhor, mais um momento contigo, Senhor. Não saia de nossa presença, Pai. Estejamos sempre na Tua presença, Senhor. Deus, que cada um aqui, Pai, receba a porção dobrada, Senhor. Que cada um aqui, Pai, esteja contrito. Que cada um aqui, Senhor, se arrependa de todo o coração, Senhor. Que cada um aqui vá pelo caminho, pela verdade e pela vida, para que possa alcançar, Senhor, a vida eterna, para que possa, Senhor, alcançar a verdadeira vida eterna, Pai. Senhor, acampa a Tua milícia celestial, Senhor. Guarda o nosso retorno, Pai. Guarda a casa de cada um, Senhor. Vai lá naquele ponto onde o gigante se levantou, que nós não temos mais forças, Senhor, que nós não acreditamos mais, Pai, que nós dizemos ao ponto de dizer: eu não consigo, Senhor. Manifesta a Tua glória, Pai, assim como Tu manifestou a Tua glória, Senhor, com o povo, assim como Tu manifestou a Tua glória, Pai, com Davi, assim como Tu manifestou, Pai, a Tua glória com Elias contra 400 profetas de Baal, Senhor. Que o Senhor possa mais uma vez estar manifestando a Tua glória, para que o Senhor possa mais uma vez estar mostrando para o povo, que muitas vezes é incrédulo, Senhor, que o Senhor ainda é o Deus que faz milagres, que o Senhor ainda é o Deus que habita entre nós, que o Senhor é o Deus que faz o tempo parar, que o Senhor é o Deus que entrega a vitória, que o Senhor é o Deus que cura o leproso, que o Senhor é especialista em reviver quando dizem que tu está morto. Assim foi com Daniel, assim foi com Lázaro. Que o Senhor possa mais uma vez estar trazendo a vida, estar trazendo tudo aquilo que está no oculto e no escondido. Que o Senhor possa estar revelando, que o Senhor possa estar entrando com graça, que o Senhor possa estar entrando com livramento, que o Senhor possa estar entrando com bênção, que o Senhor abra aquela porta, que o Senhor entre naquela causa que nós julgamos impossível, porque para Ti nada é impossível, Senhor, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, porque o Senhor é o Deus que faz o impossível parecer nada, porque o Senhor é o Senhor que derruba gigante, porque o Senhor é o Senhor que traz a vida. Pai, grato, Senhor, somos a Ti, porque o Senhor tem misericórdia de nós, e as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por me fazer reconhecer minhas falhas, por me fazer reconhecer os meus erros, por me dar a oportunidade de me consertar contigo, Senhor.
por me dar a oportunidade de me ajoelhar e ser um vaso novo, por me dar a oportunidade da reconstrução do oleiro, Senhor. Pai, não me deixa sair da Tua presença, Senhor. Pai, derrama o Teu doce Espírito Santo, Senhor, sobre nossas vidas. Que o Senhor possa estar esquadrinhando o coração de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar indo no íntimo de cada um, Pai. Que o Senhor possa estar consertando aquela mágoa. Que o Senhor possa estar consertando aquele sentimento de depressão. Que o Senhor possa estar consertando, Pai, aquela angústia. Que o Senhor possa estar consertando, Pai, as vias respiratórias, o sistema circulatório, o sistema nervoso, a nossa visão, a nossa audição. Que o Senhor reverta o corpo humano de cura, Pai, e salve as nossas almas, Senhor. Que o nosso espírito seja entregue única e exclusivamente a Ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelo cuidado. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. E que neste domingo ele seja mais um domingo consagrado a Ti. Que amanhã, Senhor, quando as Tuas misericórdias se renovarem e o Senhor nos der a oportunidade de abrirmos os olhos, possamos contemplar e agradecer a Tua vitória em nossas vidas, Senhor. Que amanhã seja um novo tempo, seja o tempo da vitória, com a Tua permissão, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai amado de misericórdia. Que o Senhor possa, nesta manhã, abençoar a vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor possa abençoar o Mar Castanhal. Que o Senhor possa abençoar a cidade de Castanhal. Que o Senhor abençoe o ministério do pastor Sérgio, pastora Judite. Que o Senhor possa estar levantando um renovo. Que o Senhor possa, Pai, estar trazendo o revigor, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo, Deus, o sopro do vigor. Que tudo aquilo que tentou abater já caiu por terra, Senhor. Tudo aquilo que tentou parar o Teu servo, a Tua boa obra, já caiu por terra, Senhor. Porque o Senhor é o Deus dos exércitos. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que sentencia. O Senhor é aquele que dá o livramento, que faz o mar se abrir e o povo passar. Por isso o Mar Castanhal vai marchar, Senhor. Vai marchar para transformar essa cidade, para transformar essas famílias, para trazer Castanhal para o centro da Tua vontade, Pai. Estamos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, para que façamos a Tua boa obra. Grato a Ti somos. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia. Natal. Abençoe, meu amado. Ainda te use muito, muito em todos os cantos da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém.